Mensagem que salva. É impressionante como Deus está chamando todos os dias pessoas de diferentes características para compor o corpo de Cristo. E eu quero encerrar esta série de falas, grandes falas, não é? Falas grandes, não é? Que eu tive durante esse final de semana, lembrando que para os casais eu comentei com eles a respeito de 3 mandatos que Deus instituiu logo na criação do ser humano, que foi o mandato espiritual. Nós deveríamos ter um relacionamento com Deus para tudo na nossa vida. Foi assim que Deus nos criou. Mas nós pecamos e desvirtuamos este contato. Então a maioria da humanidade não consegue perceber a graça de Deus. Isso está oculto aos seus olhos. Pessoas que são chamadas pelo Espírito Santo de Deus, são convencidas dos seus pecados. Pessoas são trazidas do estado de pecado para o estado da graça. E todo crente, confesso aqui, é um crente que efetivamente está vivendo um novo tempo na sua vida. Porque é um tempo em que o Espírito de Deus não apenas atua do lado de fora dessa pessoa, mas no seu interior, com o objetivo de dar a essa pessoa a sede de Deus. Nós estamos percebendo que é sede nesses dias de um intenso calor. Nós sabemos que o nosso corpo clama por água. Pois é, o que Deus quer e que sempre quis é que pessoas tão comuns como nós, tão falhas quanto nós, sejam pessoas que efetivamente tenham sede de conhecê-lo, de viver ao seu lado, de amá-lo, de respeitá-lo. Porque essa intensidade de comunhão vai fazer com que esta pessoa reaja no seu cotidiano de uma maneira diferenciada. Ela não vai ter que se esforçar nem um pouquinho para ser sal e luz, porque ela será sal e luz, na medida em que se aproxima de Deus. E é muito interessante, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê a sua impureza. Mas ao mesmo tempo, você resplandece mais. Depois nós vimos o mandato social, dizendo que Deus nos deu família. Deus nos constituiu família. A igreja é uma grande família. Mas Deus nos deu famílias individuais. E Deus nos deu a graça de gerarmos filhos. E Deus deu a graça de nós podermos dizer a essa geração que vem do nosso próprio ventre que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Não é verdade? Toda vez que nós soltamos os nossos filhos para alguma coisa, eles certamente vão adquirir a sabedoria desta humanidade que está aí. Mas no estado da graça, há uma sabedoria, há uma inteligência, há um conhecimento que excede ao que a humanidade tem, teve e terá. Depois nós falamos do mandato cultural. E nós trabalhamos a ideia aqui de que um crente deve crer que Deus criou todas as coisas, obviamente, mas ao mesmo tempo o crente deve se inteirar de como todas as coisas funcionam. E ele não deve ter medo do conhecimento. Ele não deve atribuir ao conhecimento um lugar idolátrico, um lugar de idolatria.
mesmo que eu conheça todas as coisas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, um incentivo de Deus, logo na criação do ser humano, foi que nós entendêssemos toda a sua obra, que nós entendêssemos toda a criação, que nós entendêssemos o funcionamento das coisas, que nós ajudássemos a humanidade descobrindo coisas, inventando coisas. Então, não é para um crente ser um asceta, não é para um crente ser uma pessoa domiciliada num convento, num mosteiro. É para o crente ser um cidadão do mundo, no sentido de expor o conhecimento sem perder de vista a glória de Deus. Hoje de manhã, dentro já daquilo que o banner indica, viver a missão de ser igreja, nós nos propusemos a trabalhar a ideia de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o chefe da igreja. E nós vimos que Jesus Cristo, sendo tão grandioso, assumiu 3 funções, que são funções fundamentais para que nós tenhamos vida. Ele exerceu a função de profeta, trazendo da parte do Pai, por meio da sua encarnação, toda a vontade revelada de Deus. Portanto, ele é um profeta superior aos profetas bíblicos, porque ele é fonte primária. Os profetas diziam, assim diz ele, assim diz o Senhor. E Jesus dizia, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, porque ele veio de lá. E nós vimos então que Jesus Cristo também assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário, apresentando a si mesmo como sacrifício e exercendo um sacerdócio que não era o sacerdócio de Arão, era o sacerdócio de Melquisedeque. E nós vimos, por último, que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só ele tem aquela roupa. Eu fico olhando a roupa de todos nós, e nenhum de nós vai ter coragem de colocar uma roupa que tenha escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas mesmo que ele estivesse sem essa roupa, seria inconfundível a sua glória, o seu poder, a sua majestade, nós o reconheceríamos de pronto. Ele é aquele que está sentado à direita de Deus, na majestade das alturas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da gente, Ele é o nosso dono. Jesus é seu dono e meu dono. Mas, queridos irmãos, hoje nós temos que terminar esta série. E eu cheguei à conclusão de que eu deveria tirar uma fotografia da igreja. Eu tirei. Vocês viram como eu sou eficaz? Na verdade, isto aqui é do domingo passado. Vocês se juntaram aqui na frente e vocês se acotovelavam e cada um procurava o seu melhor ângulo para essa fotografia, não é verdade? Não é? Então, alguns assim mais agitadinhos, não é? Como as crianças que não paravam aqui na frente, quem estava aqui na frente precisava segurar as crianças para aquele tempo. Eu disse assim, eu vou usar essa foto, e vou usar a foto para dizer, viver a missão de ser igreja. E para isso, então, Deus falou ao meu coração para lermos Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ele não visitou como visitante, não estava como visita. O apóstolo Paulo frequentou, fundou, trabalhou naquela igreja e passou
muito tempo ali, de maneira que ele conheceu cada família, ele conheceu cada pessoa que aceitou a Cristo. Ele viu pagãos abandonando os deuses da sua cultura, da sua etnia, e ele acabou por vê-los começar a defender a fé em Jesus Cristo. Mas agora, este homem estava preso por ser evangélico, preso por pregar a palavra de Deus, preso por afirmar que o judaísmo tinha passado e agora a revelação do Deus Todo-Poderoso tinha crescido, tinha se desenvolvido, tinha aumentado. O judaísmo era apenas um capítulo da revelação e agora Jesus Cristo tinha assumido o lugar de supremo profeta, sacerdote e rei. E uma das coisas que ele mais cantava era a ideia da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Efésios é uma carta que vai falar muito da presença do Espírito Santo na vida da igreja. E sem ele, a gente não vive. Sem ele, não existe igreja. Vamos começar lendo, então, aquilo que o apóstolo fala no capítulo 1. A leitura será extensa, mas como nós temos muito tempo para adorar o Senhor, vamos em frente. Hoje não tem costelada. Não é? Nós vamos nos alimentar de outra forma. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vocês precisam se acostumar com a ideia de que viver a missão de ser igreja é ser santos. Eu me lembro que eu ouvia de manhã, quando ia para o trabalho, uma invocação de Santo Antônio do Catigeró, pela Igreja Católica Apostólica Brasileira. Santo Antônio do Catigeró. Alguém já foi devoto deste santo aqui? Mas nós crentes precisamos entender o seguinte, que a nomenclatura de ser igreja é que pessoas tão comuns como nós são consideradas pelo Senhor como santas, separadas, totalmente voltadas para a glória do Deus eterno. Totalmente voltadas para isso. Este é o nosso serviço. Lecionar na universidade é secundário. É um papel que a gente usa para a subsistência, porque Deus dá essa oportunidade, mas acima de tudo, nós somos testemunhas do Deus vivo na terra. E Paulo, então, chama estas pessoas de santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, e ele saúda, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Cristo. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós observamos aqui os movimentos de Deus, que no cotidiano da nossa existência nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, mas antes da nossa própria história, antes da história da humanidade, antes da fundação do mundo, ele nos
convocou, e eu quero traduzir essa palavra predestinou para a ideia de uma convocação especial de Deus, a fim de que na nossa geração nós fôssemos santos e irrepreensíveis. O irrepreensível não é uma pessoa que não erra, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que se quebra diante do erro, e uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e confessa a Cristo os seus pecados e volta à comunhão. Esse é o irrepreensível. Para ser eleito presbítero desta igreja, precisa ser irrepreensível. Então não é uma coisa perfeccionista, pelo contrário, é algo que nos abastece constantemente. E nós sabemos que tudo isso que Deus nos fez foi para louvor da sua glória, ou da glória da sua graça. E quando ele se refere ao amado, a partir do verso 7 novamente, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, nós temos, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo vai dizer mais adiante, que a igreja não é propriedade de um país, de uma etnia. A igreja não é propriedade dos judeus, a igreja é propriedade de judeus e gentios. Cristo veio para salvar o pecador. Cristo veio para salvar a pecadora. E quando Paulo está caminhando aqui, ele diz que em Cristo todas as coisas vão convergir. A história não está desgovernada. A história está centrada no Senhor Jesus, que é o principal personagem da história. Hoje de manhã nós vimos que Deus criou todas as coisas para Jesus, inclusive nós. Nós não somos os principais, Jesus é o principal. Nós somos coadjuvantes no processo. Mas como igreja, nós vamos ver no fim do capítulo que a gente tem uma grande parte no processo de Jesus ser conhecido no mundo. Nele, digo, verso 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Antes de entrar no assunto do sermão, eu queria pensar com vocês o que Paulo acabou de dizer para nós. Ele diz que a igreja é uma criação do Senhor. A igreja é montada em cima de uma escolha do Senhor. O objetivo do Senhor fazer isto é, em primeiro lugar, colocar o seu Filho para redimir pecadores. E colocar o Espírito de Deus para selar os pecadores, a fim de que eles sejam preservados durante a sua vida terrena inteira, a fim de que eles não voltem a pensar como pensavam antes da sua conversão, a fim de que eles tenham consciência de que eles estão imersos agora na graça divina. Eles estão mergulhados no poder de Deus, eles estão mergulhados nos mistérios de Deus, eles estão agora envolvidos com esta situação
em que eles simplesmente devem abrir a sua boca e dizer: eu amo a Jesus, eu amo Jesus, Jesus é meu dono, Jesus é a pessoa a quem eu nasci para servir. Eu não posso e não devo servir mais ninguém. Abaixo do céu não há outro nome que possa fazer o que Jesus Cristo fez na minha vida. E o apóstolo, então, é aí que começa a nossa fala. O apóstolo, então, vai orar. Ele é um pastor de almas. Ele tinha sido fariseu. Ele conhecia a Torá, o Antigo Testamento, como poucos. Uma das funções do fariseu era memorizar a Torá. Ele sabia a Torá de cor. Mas ele tinha sido confrontado com o Senhor. E ele se viu como escravo agora desse Senhor. Literalmente escravo. Eu não tenho direito à vontade, eu não tenho direito à recompensa, eu não tenho direito a nada mais que o Senhor reservou para mim. Uma vez ele disse assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Outra vez ele disse assim: olha, Deus resolveu mostrar toda a sua longanimidade em mim, porque eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja. Ele não foi simplesmente uma pessoa passiva, sabe? Tem lá a quinta igreja, deixa o povo lá. Não foi assim. Ele disse assim: vamos fechar a quinta igreja, vamos separar as famílias. Quem tiver que ser morto, vai ser morto. Eu concordo com a execução de cada crente que falar no nome desse Jesus que eu odeio. Porque isso que estão fazendo é heresia. E de repente ele ouve uma voz assim: Saulo, por que você está me perseguindo? Mas quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu não estou perseguindo Jesus. Eu estou perseguindo a gente que adora Jesus. Você está perseguindo os que me adoram, portanto está perseguindo a mim. Eu pertenço a Jesus, diz o velho hino. Eu pertenço a Jesus. Se mexem comigo, mexem com meu Senhor. Então o apóstolo vai orar por eles. E eu fico pensando, quando a gente se reúne para um grupo de oração, o que a gente ora? O que a gente ora? Senhor, tem misericórdia da dor nas costas da Dona Mariazinha. Senhor, abençoa o João. Hoje eu usei o João, não foi? É genérico, viu, João? É genérico. Abençoa o João, ele precisa de emprego. Eu sei que a gente precisa orar por essas coisas. Mas o apóstolo está preso. O apóstolo passou 2, 3 anos com aquela igreja ensinando doutrinas e doutrinas profundas. O povo entende a nomenclatura da carta. Mas o que ele quer para a igreja? O que é que nós deveríamos querer para a nossa igreja, a fim de que ela consiga viver a missão de ser igreja? Resposta de Paulo: desde que
existe esse conhecimento da tarefa de Deus antes dos tempos eternos, depois dentro da história com o sacrifício de Jesus e agora com o espalhamento do Espírito Santo sobre os crentes, Paulo começa dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu sei que vocês têm doenças, eu sei que vocês têm problemas particulares, eu sei que vocês têm situações aflitivas no seu cotidiano. Eu estou preso aqui, mas eu quero buscar a Deus para dizer para Deus que eu enxergo em vocês pessoas que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a respeito da fé que vocês têm no Senhor. E qual é a fé que nós temos no Senhor? A Bíblia condena a ideia de que a gente tenha fé na fé. Ah, eu tenho muita fé na minha fé. Isso é discurso vazio, porque a nossa fé precisa estar localizada em alguém de confiança. Nós não somos de confiança. A nossa palavra muda tanto quanto o vento. Nós precisamos ter alguém que não move, alguém que é tão firme, alguém que é tão certo, alguém que é tão verdadeiro, alguém que é tão grande, alguém que é imutável em todas as suas coisas, que efetivamente nós temos que ter fé no Senhor. E fé no Senhor significa descansar nele. Eu estava no meu banco, gente, e o meu coração estava arrepiado com a responsabilidade de falar com vocês. Porque é terrível isso, não é, pastor? A gente falar para o povo do Senhor, porque a gente está trazendo da parte do Senhor alguma coisa, embora esse indivíduo fale asneiras no meio. E quando pensamos então na fé, nós podemos perceber que a fé que Paulo se refere ali é uma fé tão prática, porque ela está conjugada com o amor fraterno dos irmãos. Como é que eu percebo que o crente é um crente verdadeiro e não um crente teórico, e não um crente místico, ou não um crente da boca para fora? Quando eu vejo a fé que ele tem mover essa pessoa na direção da outra e abençoar a outra. Você nem precisa dizer que é crente. Mas quando você chega de uma maneira desinteressada e abençoa e socorre e ora e intercede e se quebranta em favor do outro, como Cristo fez com cada um de nós, meus queridos irmãos, essa pessoa é crente. E nós podemos nos alegrar no fato de que quando um crente passa, o bom cheiro de Cristo passa junto. Então Paulo via nesses crentes pessoas que tinham esta capacidade, a fé verdadeira no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos.
Eles já estavam crentes, eles já estavam abastecidos. Eu vou orar pelo quê? Falta alguma coisa para orar por vocês? Tem algum pedido específico? Minha nora, meu sogro, Claro, nós temos motivos que são assim, do nosso horizonte próximo. Mas o apóstolo Paulo não tinha tempo para pensar nessas coisas tão somente. Ele pensava em coisas maiores. E por isso, então, como era essa observação? Ele observou que os crentes tinham fé verdadeira, que os crentes tinham amor para com todos os santos, uma coisa estava conjugada à outra, e por isso ele então se comportava com gratidão e com uma intercessão continuada, não só por Éfeso, mas por várias igrejas que ele fundou, que ele conhecia, porque o evangelho era uma coisa que estava sendo assim muito atacada naquele tempo. Ele mesmo apanhou, ele mesmo foi apedrejado por conta do evangelho. Não é uma coisa que nós estamos acostumados a ter. E, no entanto, ele era muito grato. E ele fazia esta intercessão continuada a favor de Deus. Então, o que ele vai pedir a Deus? E o que a gente deveria pedir a Deus para que nós consigamos viver a missão de ser a igreja? Ele dizia: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Deus da igreja, o Deus dessa igreja, é o Deus do Senhor Jesus Cristo. Ele acompanha a vida de cada um de nós. Ele está a cada dia observando o nosso comportamento, nos perdoando, nos instruindo, nos aconselhando, nos fortalecendo, todo o tempo todo, 24 horas por dia. Não é só o tempo que a gente está na igreja, e não é só no tempo que a gente faz oração, ou não é só no tempo da nossa devocional, é em todo o tempo. Os Salmos têm uma figura que eu amo: o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. Nós cochilamos até aqui. Mas o Senhor não faz isto. Então Paulo está pedindo que Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda à igreja espírito de sabedoria. O que é isso? O que é a sabedoria? Em termos muito simples, sabedoria é saber usar bem aquilo que a gente sabe. Usar com sensatez. Se nós temos conhecimento científico, qual é o problema de usar o conhecimento científico? Nenhum. A gente deve usar o conhecimento científico o tempo todo. Mas a gente deve saber que a gente está fazendo isso para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então, quando sobe aquele espírito de soberba, sai, em nome de Jesus. Simples assim. Quando a gente é tentado em alguma coisa, sai, em nome de Jesus, eu não quero pecar. E eu quero usar com competência aquilo que Deus me deu. Isso é sabedoria. No reino de Deus, a sabedoria conta. Não conta a vanglória, mas conta a sabedoria. E a sabedoria é a competência de nós realizarmos tudo no 110% daquilo que a gente tem. E quando ele fala de espírito de sabedoria,
naturalmente, ele junta o espírito de revelação, porque é necessário que a cada dia a gente tenha mais insights da Escritura. Outro dia, eu preguei de um jeito totalmente diferente do meu pastor lá na Central de Jundiaí. E ele saiu com essa depois. Deus é maravilhoso, né? Porque de um mesmo texto a gente pode tirar tantas interpretações diferentes. E é verdade, se eu chamasse aqui Augustus Nicodemos para expor esse texto de Efésios, seria totalmente diferente. Se eu chamasse Juarez Marcondes, seria totalmente diferente. Se eu chamasse Daniel Ricardo, seria totalmente diferente. E, no entanto, a palavra de Deus falaria conosco. Eu espero que ela esteja falando com você. Acontece que essas ferramentas, espírito de sabedoria, espírito de revelação, querem dizer da gente progredir. Porque quando a gente aceita Cristo, a gente já recebe o conhecimento. O Espírito entra na gente. E o Espírito nos ensina, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o apóstolo está dizendo que ele está pedindo que Deus dê para cada crente sua sabedoria, suas revelações, e a revelação não se pauta para fora das Escrituras, não é revelação que a gente recebe ao acaso, é revelação do conhecimento que brota da Escritura. E ele está dizendo que todas essas duas ferramentas sejam ferramentas para que a gente conheça melhor a Deus. O quanto a gente conhece a Deus? O quanto a gente conhece da sua paciência? O quanto a gente conhece da sua direção na vida? O quanto a gente conhece os milagres que Deus pode fazer? O quanto a gente sabe de Deus? E olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Se você não lê a Escritura, você não sabe nada de Deus. Se você não medita na palavra de Deus, você não sabe nada de Deus. Ah, Deus me revelou coisíssima nenhuma. Deus pode revelar? Pode. Mas Ele canalizou toda a sua revelação na Escritura e encerrou a Escritura. Então o que a gente precisa saber dele está lá. É por isso que o apóstolo quer que a igreja cresça no conhecimento dele. Vocês precisam entender que como Deus convocou vocês para estarem ao lado dele, no estado da graça com ele, ele quer que vocês saibam mais dele. Que vocês conheçam mais dele, que vocês se aprofundem no relacionamento com ele. Vocês entendem isso? Gastem mais tempo, pelo amor de Deus, orando do que no celular jogando. Os nossos filhos, gente, os nossos filhos estão indo por um caminho sem volta. Tenham coragem. Tenham coragem. E tirem o celular da cara deles. Porque eles não sabem que estão sendo envenenados e estão. Eles vão ser peritos em jogos, mas eles não vão ter conhecimento daquele Deus que os salva. O que mais que ele pede? Ele diz: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Dá para perceber no texto que você pode fazer 3 divisões aí desse versículo, desses 2 versículos, usando o qual. Olha o qual.
Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Eu quero enfatizar então que esse Deus que ama a gente, esse Deus que trouxe o seu Filho à terra, esse Deus que se tornou Pai da glória, esse Deus que ilumina o coração dos crentes, que Ele ilumine o coração dos crentes da seguinte maneira: o crente precisa saber da esperança que ele tem. Qual é a nossa esperança? É de viver muito nessa terra? Não é nossa esperança. Qual é a nossa esperança? É de ter um emprego que nos dê muito dinheiro? Essa não é a nossa esperança. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente é viver para Deus, honrá-lo com a sua vida, mas ao mesmo tempo dizer: eu estou seguro nas mãos do Senhor. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A esperança do crente reside no fato de que eu não devo temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu temo aquele que mata o corpo, mata a alma e conduz para o inferno, que é o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, a minha esperança está no fato de que eu vou ver Jesus. Eu tenho mudado, sabe? Com o passar dos anos, eu tenho mudado o meu discurso, especialmente para os idosos. Porque a gente tem a autopreservação, não é verdade? Mexi na gravata, vocês viram? Cumpri a palavra profetizada hoje de manhã pelo reverendo Daniel. É? Você gostou, né? Eu estou lúcido ainda. Queridos irmãos, quando nós olhamos para trás, nós vemos quanto Deus permitiu viver. Quando nós olhamos para o presente, nós vemos quantas dores nós temos. Quando nós olhamos para o futuro, de um lado está a incerteza de quanto tempo nós vamos durar ainda. E de outro ponto, nós começamos a pensar na eternidade. Eu queria sugerir para os velhos da igreja, como eu, que nós pensássemos assim: falta pouco para a gente se encontrar com o Senhor. Vai ser um dia lindo. Vamos viver o quanto Deus quiser que a gente viva, mas vai ser um dia lindo. Enquanto o povo estivesse chorando ao redor do nosso caixão, a gente vai contemplar o autor da vida. Isso é esperança. Isso é esperança. E Paulo diz assim: Senhor, abre o coração do meu povo, abre o coração dos crentes, e faz com que os crentes continuem militando na esperança. Não espere do governo, não espere da sociedade, não espere das nações, não espere nada, porque estas pessoas, infelizmente, estão sob o comando da carne. Elas não podem nos dar esperança que Deus nos dá. Só Ele dá a esperança. Só com Ele a vida é garantida. É o único remédio que faz efeito permanente. E o apóstolo também diz da riqueza da glória da sua herança nos crentes. Você sabe o que Deus está preparando para você? Se você for fiel, não é se Jesus Cristo te salvou mesmo, e se você for fiel, você sabe o que Deus está preparando para você? O apóstolo Paulo citou em Coríntios o seguinte: o que os olhos não viram,
o que os ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Por que você tem que trabalhar para o Senhor nesse tempo aqui? Porque Ele vai te dar uma recompensa que você não imagina, você não tem ideia. Os crentes não têm ideia da festa que o Senhor está armando quando a sua igreja se reunir com Ele. Mas hoje, nós já temos a graça de Deus. Porque quando a gente invoca o Senhor para cura, o Senhor cura. Quando a gente invoca o Senhor para dirigir o nosso caminho, Ele dirige. Nós já estamos na graça. Mas a herança é algo que Deus está fazendo, construindo. O Senhor Jesus Cristo disse assim: não se turbe o coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Herança. O apóstolo fala aqui nos Efésios, e em outras cartas, que essa herança é grandiosa. O apóstolo Pedro usa uma palavra que a gente não usa no cotidiano. Ele diz que é uma herança imarcessível. Traduza. Ele só me olhou, não traduziu nada. Vamos continuar. A terceira coisa que ele está dizendo, que Deus ilumine o coração dos crentes para que conheçam o poder que está posto na nossa vida. Mesmo que a gente não tenha uma verborragia, um vocabulário, uma forma muito fácil de expressão, Deus usa a nossa língua, Deus usa a nossa fala para tirar uma pessoa do inferno. Quando a gente se defronta com uma pessoa passando necessidade porque está possuída por Satanás, Deus usa o nome de Jesus e a nossa vida como fonte de autoridade para aquele espírito demoníaco sair dali. Eu queria que vocês pensassem que nós estamos mexendo com fogo. Mas não é um fogo qualquer, é um fogo do alto que o Senhor disponibiliza na vida do crente. Não é para uso próprio, não é para consumo próprio, é para serviço. E quando você sai daqui e você impõe a mão sobre o seu filho, a sua filha, e diz: meu filho, minha filha, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Aquilo não é meramente uma sugestão. Nós estamos como representantes do Deus Altíssimo, transmitindo o poder que Ele nos dá. E o apóstolo quer que a gente saiba disso. Como é que esse poder, então, foi manifesto na história de Jesus e na vida de Jesus? A oração continua dizendo: Ele exerceu esse poder em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. É fácil trazer um morto à vida depois de 3 dias? Para Deus é muito fácil.
Daí a gente tem ideia do poder que ele tem. E esse poder que ele tem foi provado dessa maneira. Foi provado pela ressurreição de Jesus Cristo, foi provado por Jesus ter sido arrancado da terra, vencido a gravidade, subido como um balão, ocultado nas nuvens. E enquanto ele era visto por muitas testemunhas, 2 anjos estavam do lado dos discípulos e disseram: pessoal, vocês não ficaram sozinhos não. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. E a nossa esperança está justamente nisso. De nós nos lembrarmos que ele subiu e que ele vai descer. Quem está fazendo isso? O poder do Senhor. Então, ele colocou Jesus à sua direita. Ele delegou a autoridade ao Senhor Jesus. E esse poder foi compartilhado com Jesus Cristo. Hoje, na escola dominical, nós vimos que o poder de Jesus Cristo é total. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Você pode situar onde é que está a igreja nesse processo? Pensa só, ele colocou Jesus acima de todas as coisas. Colocou em cima da história, colocou em cima da criação, colocou em cima dos principados, potestades, dominações e poderes, colocou sobre toda a criatura que Deus criou. Colocou sobre tudo. Mas faltava a cereja do bolo. Quem é a cereja do bolo? A igreja. Para que ele fosse tudo em todos, ele agora precisava assumir o senhorio da nossa vida. Povo do Senhor, povo da igreja. Então, quando a gente completa 45 anos de vida, sem dúvida a gente deve celebrar muito. Mas a gente deve saber que nesses 45 anos, o que Deus fez aqui foi continuar o processo de salvar pessoas, de edificar pessoas, de construir pessoas, de derramar o poder sobre pessoas, de transformar pessoas. Esse é o trabalho da igreja. Não é promover reuniões, não é promover cultos, não é promover assistência à sociedade. A função da igreja é ser uma continuidade de Jesus na terra. É por isso que quando a gente olha para isto, Jesus foi o Senhor de todas as coisas, ele agora vai ser complementado por sua igreja. Ele é imperfeito? Não. Ele não está completo? Está. Como é? Nós somos chamados a continuar porque nós somos agora o corpo dele. Ele é a cabeça. Ele já fez a obra. Agora, em cada geração, nós somos o prolongamento dele. Isso é missão, isso é viver a missão de ser a igreja. Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me pôs nesse grupo de crentes aqui, para que eu continue o que o Senhor começou.
Por isso, eu preciso do teu espírito de sabedoria. Por isso, eu preciso do teu espírito de revelação. Por isso, eu preciso que a sede da minha vida, o meu coração, seja iluminado de maneira que eu saiba qual é a esperança que o Senhor me deu, qual é a herança que eu recebi, qual é o poder que o Senhor colocou sobre a minha vida para que eu, como igreja, progrida, vença, supere as barreiras que o tentador coloca, que a humanidade em pecado coloca. Eu sei, meus irmãos, que isto é um tipo de oração que a gente não está acostumado a fazer. Mas eu queria convidar você para fazer. Mensagem que salva.